A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. E hoje vamos fazer um breve comentário a respeito desta obra aqui, ó, Disciplinas da Mulher Cristã, da autora Barbara Hughes, editora CPAD. Muito bem, vamos entender um pouquinho qual é a importância da disciplina nas nossas vidas. É isso que a autora vai trazer para nós. Lembrando que este livro, ele está entre a leitura sugerida, tá? Nas lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2020. É um livro direcionado para o Ministério das Mulheres, certo? Aqui nós vamos entender um pouco qual é a importância da disciplina na nossa vida espiritual, certo? Certo. Então a gente vai entender um pouquinho, a autora vai trazer para nós de uma forma muito objetiva, com bastante testemunhos, com bastante interpretação bíblica, com muitas perguntas para reflexão, tá? Então tem bastante questionário, tem bastante interpretação bíblica, tá? Ela vai nos explicar um pouquinho o que é a disciplina na nossa vida espiritual. Então, a disciplina, a submissão da vontade de Deus. Então, é algo que Deus, Ele quer de nós, um coração submisso à vontade dEle. E no dia a dia, como é que nós fazemos isso? No dia a dia. Então, ela vai fazer ela vai levantar muitas reflexões aqui importantes. Então, ela traz bastante testemunhos, tanto dela quanto de alguma amiga, na comunidade de fé, enfim. Então, o livro é dividido em 17 capítulos, tá? Todos relacionados à disciplina. E aí eu já faço uma pergunta para você. O que tem impedido você de praticar a disciplina na sua vida espiritual? Muito bem, tá? Então, a autora tem uma parte aqui no livro que ela vai nos trazer recursos. Tá? Entre esses recursos, ela vai ter o quê? Hinos devocionais, ela vai ter alguns salmos para meditação, plano de leitura para a família e individual, e também ela vai trazer sugestões de leitura. Ela divide em leituras teológicas, ficção, não ficção, biografias, certo? Muito bem. Então, é um super recurso. E tem também a parte aqui que ela fala de oportunidades de fazer obras, boas obras, inclusive, que ela diz, e mulheres evangélicas na vida evangélica, que também são alguns testemunhos, tá? Que ela colocou no livro. Muito bem. Então, a gente se pergunta, por que da disciplina na nossa vida? O que é a submissão? O que é ter um coração piedoso? Pois é, nós precisamos praticar a piedade. E aí eu te pergunto, o que é a piedade cristã? Tá? Então, tudo isso a autora vai estar abordando aqui no livro. Então, ela divide o livro, ela vai explicar para nós o que é ter uma vida pautada na disciplina do Evangelho, do Senhor Jesus. O que isso traz à nossa vida? Como que isso é refletido no nosso dia a dia para as outras pessoas também. Então, nós somos sim um veículo de bênçãos para as pessoas, tá? Porém, ela fala de alguns desafios, tá? Então, existe sim a resistência ao que é uma vida submissa a Deus. Existe vários, digamos assim, várias discussões a respeito do que é a disciplina, por que eu tenho que ter uma vida disciplinada, e ela vai nos fazer refletir a respeito de que a disciplina, ela está relacionada também a ter um coração transformado por Deus, a sim praticar as boas obras para o nome do Senhor ser glorificado. A disciplina, a submissão está relacionada à nossa vida espiritual, que envolve nossa oração, a busca pela santificação, a questão aqui do praticar a piedade para com o próximo, obedecer a disciplina da igreja. Quais são as estruturas? Ela vai aqui apresentar para a gente as estruturas da submissão. Então, por exemplo, casamento, maternidade, celibato
É um capítulo lindo, porque nós temos o costume de entender que o celibato pode ser um castigo. Eu até falo isso aqui, ou tipo uma coisa que não é boa. E não é. Este livro aqui, ele convida a gente a fazer a leitura das epístolas. Pois é, ela vai citar muito Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses, cartas a Timóteo, certo? E a epístola aos Hebreus. Então, irmãs, vamos começar a fazer um estudo das epístolas, né? Que são epístolas que vão nos fazer refletir sobre a ética cristã, né? Sobre o nosso posicionamento como mulheres cristãs, certo? Em todas as áreas da nossa vida. E nessa parte de estruturas da submissão, tem a parte da igreja. A igreja, a família de Deus. Aí agora eu te pergunto o seguinte: no seu trabalho você tem regras. Você segue as disciplinas do seu trabalho. Na escola dos seus filhos também tem regras, também tem disciplinas. E você também as segue. E quando chega na igreja, você segue as disciplinas da igreja onde você congrega? Você pratica a submissão às disciplinas na igreja aonde você vai adorar o Senhor? Ou você sempre está debatendo alguma coisa, está sempre criticando alguma coisa? Inclusive, ela faz um alerta muito importante aqui a respeito desse capítulo. Eu acho que é aqui, peraí. Isso, ó, é capítulo 10, tá? No capítulo 10, tá aqui, ó, disciplina da igreja. Não sei se dá pra ver, ó. O capítulo inteiro sobre a estrutura da submissão, a família de Deus. Nós sabemos que a igreja, ela é a família de Deus. O Senhor Jesus vai nos explicar sobre a disciplina na igreja. Mateus 18, versículo 17. Podemos fazer uma reflexão nesse versículo a respeito disso. Ela vai sugerir vários estudos bíblicos aqui. Mas tem uma coisa muito importante aqui que ela fala. Ela diz assim, ó. Exército de caroneiros eclesiásticos. Aí quando você vai entender o que é isso aqui, é um termo que ela usa para falar a seguinte mensagem que ela transmite aqui nesse capítulo. É assim, ó. Na igreja existe disciplinas, tá? Temos ali para se manter a ordem. Na casa de Deus tudo tem que ser feito com ordem, em excelência. Não, com excelência, em ordem. Muito bem, nós somos ovelhas, certo? E não bodes. Muito bem. Aí o que ela fala com esse termo aqui? Que é assim, nós temos os departamentos na igreja, temos todos os trabalhos, né, evangelísticos, nós participamos do grupo de louvor, nós participamos do culto de adoração, né, participamos da EBD, todos os projetos que tem na casa de Deus, nós participamos, nós nos alegramos. Só que na hora que chega, na hora da disciplina, chega algo que te desmotiva, digamos assim, ela fala algo que não te agrada, que não é conveniente a você, então você sai, simplesmente você sai da igreja. Você vai procurar uma outra comunidade de fé onde você possa exercer a sua própria vontade do jeito que você quer e não da forma como ali está sendo cobrado de você como membro da igreja. É isso que ela está dizendo aqui, né? Quando existe uma oposição à disciplina dentro da igreja, isso é muito grave. Isso não agrada o coração do Senhor. Então ela vai dar várias orientações aqui, pautada na palavra de Deus, tá? Ela vai falar a importância das instruções, a importância da comunhão na igreja, tá? Então, sim, somos obedientes
a disciplina dentro da casa de Deus. Isso precisa ficar muito bem pautado, tá? Então aqui ela fala que a casa de Deus é a casa da fé. Tem que ter harmonia em todas as ações. A disciplina, ela proporciona a ordem. Tudo que fazemos ao Senhor é para glorificar o nome de Deus. Tem que ter ordem, tem que ter decência. Certo? Então isso aqui é muito bem trabalhado nesse capítulo. Certo? Ela faz algumas perguntas aqui. Quais são os tesouros espirituais que nós temos na casa de Deus? Ela vai fazer bastante reflexão, tem bastante texto bíblico que tem aqui, que ela sugere para a gente estar fazendo essa reflexão, certo? Muito bem. Ela vai falar também a estrutura da submissão, o celibato, né? Como já foi falado, a questão Coríntios, a carta aos Coríntios vai falar a respeito disso, né? Ela até faz aqui um alerta, né? É uma vida melhor, uma atribuição, é uma chamada, é um dom, tá? Então ela explica tudo certinho, que nós não devemos ter medo. Deus, ele sabe o que faz, ele sabe qual é a nossa chamada, tá? Ao mesmo tempo que ele te chamou para a maternidade, ele pode te chamar para outra irmã, sim, para o celibato, tá? Muito bem, vamos lá. Ela dá, não dá para falar tudo, tá? Mas nós sabemos qual é o papel da mulher, ela é a adjuntora no casamento, ela vai falar essa questão da adjuntora. A adjuntora, eu já faço uma pergunta para você fazer na aula bíblica para sua professora e para o seu professor neste domingo, né? Por que Deus não formou a mulher a partir do osso do crânio de Adão ou do osso do pé de Adão? Mas Deus usou a costela de Adão. Deixa essa pergunta para você. Bom, vamos lá. Então, ela diz aqui que a adjuntora, uma adjuntora idônea, capacitada. Então, mulher cristã, você está assim, ó, no mesmo caminho do seu esposo. Sim, somos submissas à liderança do nosso esposo, porque isso convém, isso agrada o coração do Senhor. Tá? Sim, ele é o nosso líder, ele é o líder no lar. Nós seguimos a liderança do nosso esposo. Aí já entra a estrutura da submissão no casamento, na maternidade, né? A importância que uma mãe tem. Mãe, você é muito importante na sua família, viu? Você é abençoada. Muito bem. Depois a autora ela vai fazer uma reflexão a respeito das boas obras. Nós fazemos boas obras para glorificar o nome do Senhor. Seja o departamento que você atua, irmã, na Igreja de Cristo, você faz tudo para o nome do Senhor ser glorificado. As boas obras, elas são importantes, elas precisam ser sim feitas para a glória do nome do Senhor. A piedade, inclusive, ela vai dar um exemplo aqui, eu achei interessantíssimo, um testemunho, tá? De uma amiga missionária, e ela volta do campo missionário. E depois que ela volta do campo missionário, é a primeira vez que ela vai ter o próprio lar dela, a própria casa. Então ela começa a decorar, ela tá super feliz, aí ela tem um momento devocional ali no lar dela, que ela arruma um cantinho para ela fazer os estudos bíblicos, as suas orações, enfim, aquela coisa de lar, né? Ela vai ter o lar dela. Só que algumas semanas depois acontece algo, chega vizinhos novos, só que são vizinhos muito emocionados. Então vocês vão ver aqui no livro, tá? Ela cita tudo passo a passo o que acontece. E um dia, ela muito entristecida com a situação, com aquele conflito que está angustiando a alma dela, ela fala a Deus. Fala, Deus, eu odeio todos eles. E aí que eu te pergunto, o que é a piedade? O que é ter um coração piedoso? E o que acontece depois desse dia? Ela chega em casa um belo dia,
a vidraça da casa dela. A vidraça, que tinha uma vidraça. Eles falam muito dessa vidraça, tá? A autora vai citar aqui. Está quebrada, os muros pinchados, o quintal dela está destruído. E aí ela se derrama aos pés do Senhor, ela vai em oração. E ela fala, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E no meio da oração, aquele momento mesmo que ela se derrama aos pés do Senhor, em seguida ela abre a Bíblia e Deus dá a resposta para ela. E Deus dá a resposta para ela na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. E ela leu: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Pois é. E o que ela fez a partir desse dia? No dia seguinte, ela fez uns biscoitos, embalou os biscoitos muito bem embalados e levou até a casa da vizinha e os entregou à vizinha, se apresentou para essa vizinha. E daí por diante, ela descobriu que essa família passava por sérios problemas desestruturais. Tá vendo, mulher? Você é luz no mundo. Deus nos usa como luz no mundo. E a partir dali ela começou a evangelizar essa família. Aí os problemas foram sendo resolvidos com muita oração, mas com comunicação, com relacionamento. Jesus nos fez para ter relacionamento com as pessoas. Ele não nos fez para sermos uma ilha, isolados. Então a piedade, o que é? É oferecer auxílio a quem está desfavorável. Aí eu pergunto para vocês, nesse exemplo que ela deu, quem estava desfavorável, em situação desfavorável? Era a missionária ou era a família que era vizinha da missionária? Viu como que é? O que é a piedade segundo a palavra de Deus? Pois é, nós precisamos exercitar a piedade. Nos exercitar para a piedade. A autora vai explicar que exige a transformação, tá? A transformação do nosso coração, das nossas atitudes e de nossas palavras. Então ela vai explicar isso daqui no capítulo das boas obras. Como efetuar as boas obras que glorifiquem ao nome do Senhor. Então, o que eu entendo, a mensagem desse livro é assim: nós não estamos livres dos conflitos, tá? Então, sim, nós passamos por tentações, mas precisamos entender que uma vida espiritual, ela vai exigir de nós a disciplina da submissão à vontade de Deus, né? Entender que nós fazemos as obras para Deus, temos uma vida voltada à vontade de Deus, porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou. Então nós temos que ter como exemplo o nosso Senhor Jesus, que sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus. Que todas as suas ações que ele fez, né, por nós, morte de cruz, ele morreu por nós na cruz, ele agiu com grande misericórdia por todos nós e para cumprir a vontade do Deus Pai. Então o Senhor Jesus nos dá um exemplo de submissão. Então sim, nós temos a disciplina da submissão em estarmos no centro da vontade de Deus. E vai exigir de nós, aqui ela explica isso muito bem, renúncia, reorganização de bons hábitos e sim dizer não aos maus hábitos. Certo? Sermos obedientes. Então aqui não dá para falar tudo que está aqui, mas aqui é uma super obra que faz a gente refletir, né, sobre a questão da submissão à vontade de Deus, estarmos no centro da vontade de Deus. E eu super indico, não deixem de ler, se puderem, leiam essa obra, ela é super interessante. E saiba
mulher cristã, que você tem um papel muito importante no reino de Deus. Deus nos criou, sim, para estarmos no centro da vontade dEle, de estarmos fazendo as boas obras para o nome dEle ser glorificado, e que a nossa vida, ela é sim pautada na disciplina do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha sido bênção para você, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.